Olá, estamos juntos mais uma vez por este canal. Hoje, domingo, 17 de abril de 2022, eu quero iniciar a nossa palavra desejando para você que nos ouve uma feliz Páscoa e que você coma bastante ovo de chocolate. Opa, espera aí. Como eu desejo feliz Páscoa e falo para você comer bastante ovo de chocolate. O que tem a ver a Páscoa e o chocolate? É sobre isso que eu quero falar através dessa mensagem. É sobre isso que eu quero compartilhar com você à luz da palavra de Deus, a Bíblia, pensando em Jesus, a verdadeira Páscoa. Observem o mês de Adib e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus. Pois no mês de Adib, de noite, ele os tirou do Egito. Ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor, o seu Deus, um animal dos rebanhos de bois ou de ovelhas, no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Eu li esse texto em Deuteronômio, capítulo 16, versículo de 1 a 2. E olhando para esse texto e alguns outros que eu mencionarei durante a mensagem, eu quero compartilhar e entendermos que Jesus é a verdadeira Páscoa. A chegada da Páscoa, geralmente ela traz um pouco de confusão sobre essa questão que eu vou falar, porque fica a pergunta: o que é Páscoa? Para muitos, Páscoa é ovo de chocolate e o símbolo da Páscoa é um coelho. Mas afinal, o que se comemora na Páscoa? Qual o significado desta comemoração? A Páscoa é a mais importante festa cristã. Nessa data comemora-se a ressurreição de Jesus Cristo. A partir dela, todas as outras datas do calendário são estabelecidas. Ela foi instituída por Deus na saída do povo do cativeiro do Egito. E a palavra Páscoa, ela vem do hebraico Peshá, que significa passar sobre. Foi quando o povo do Egito, após 400 anos de escravidão, foi liberto miraculosamente por Deus e constituído como seu povo. A Páscoa, então, era um pacto entre Deus e Israel. Deus cuidaria do povo de Israel e o povo lhe seria obediente. Há um livro também na Bíblia, Êxodo, capítulo 12, versos de 1 a 13. Esse fala bem mais claro ainda sobre este assunto que estamos conversando. O Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será para vós princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Dizei toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas a família que for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-la com um vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, matará ao entardecer. Depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes na viga da porta
nas casas que tomaram refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento. Sim, a comerão com ervas amargas. Não o comereis cru nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que sobrar até amanhã deverá ser queimado no fogo. E vós o comerei assim, com vosso cinto na cintura, vosso sapato nos pés, vosso cajado na mão, e o comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos na terra do Egito, tanto os homens como os animais, e executarei juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas o sangue servirá de sinal na casa em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós para vos destruir ou ferir a terra do Egito. Nesse texto de Êxodo 12, observa-se três aspectos importantíssimos para a comemoração da Páscoa: o cordeiro, o participante e o sangue do cordeiro. Para muitos, a Páscoa é uma oportunidade para a troca de ovos de chocolate e de comemorações distorcidas do verdadeiro sentido espiritual que eu acabei de falar. Para as lojas, significa aumento de venda pela elevação do consumo na venda dessas guloseimas de chocolate. Nada contra comer ovo de Páscoa ou dar de presente de chocolate, até porque eu gosto também de chocolate. Mas através dessa mensagem nós vamos entender como a Páscoa foi instituída. No versículo 1 desse texto que eu li, vai dizer assim, de Deuteronômio: observem e celebrem a Páscoa do Senhor, o teu Deus, pois ele o tirou do Egito. Podemos afirmar que a maneira com que as pessoas comemoram a Páscoa não tem nada a ver com o que foi proposto por Deus no tempo de Moisés. A Páscoa atual tem como símbolo famoso o coelhinho, que traz uma ideia equivocada de fertilidade, como se esse animalzinho colocasse ovo. E a mídia, nesses dias que antecedem a celebração, invade nossas casas para incentivar o consumismo. Basta ver como que estão os supermercados nesse período. Então, diante dessas informações bíblicas, eu quero compartilhar com você que nos assiste o verdadeiro sentido da Páscoa. Abra o seu coração. Fique atento àquilo que eu estarei falando, não do meu conhecimento, mas do conhecimento de Deus. Em primeiro lugar, a verdadeira Páscoa, a Páscoa de Jesus, ela traz como significado libertação. A nossa sociedade é facilmente influenciada por uma infinidade de coisas que o mundo oferece. Vivemos obcecados pela possibilidade de sempre ter mais dinheiro, ter mais bens, se tornar conhecido, famoso, mesmo que para isso o que menos importa seja a forma. Vivemos num mundo totalmente dominado pelo materialismo, onde a grande maioria age como se tudo acabasse aqui, como se Deus não existisse. Às vezes as pessoas até se lembram de Deus em momentos como esse de Páscoa, mas apenas para cumprir um ritual da sua religião. Mas chega um dia que dão conta que essa correria desenfreada trouxe um vazio ao coração. Essa realidade espiritual é comparada com o texto que lemos quando fala lá do Egito, prisão e escravidão. Aquele povo vivia preso, escravo no Egito. Sabe quem pode mudar essa realidade?
o mesmo que mudou a realidade daquele povo no Egito, Jesus, que é a verdadeira Páscoa. Aquele que trouxe libertação àquele povo cativo no Egito e que traz libertação hoje para mim e para você. Ele pode preencher completamente o seu coração, o meu coração. Você deseja conquistar essa liberdade em Cristo? Existem dois textos que nos mostram como fazer isso. O primeiro está em João, capítulo 8, versículo 32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, para eu ser liberto, para eu participar dessa libertação do pecado, eu preciso conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Também João 8, versículo 36. A segunda coisa que a Páscoa nos ensina, a verdadeira Páscoa de Jesus, bíblica, é que a Páscoa significa conforto espiritual. Assim como Deus tirou seu povo do Egito para conduzi-lo para uma terra que manava leite e mel, nesses dias de muito chocolate, de coelho, após o sábado da aleluia, Deus tem algo muito mais prazeroso para você. O Senhor quer te tirar da sua zona de conforto. Isso mesmo, Deus quer te tirar do Egito, da escravidão, da escassez, da religiosidade, da falta de fé, do sofrimento. Deus quer levar a mim e a você para um lugar de descanso eterno, de alegria, da verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade, o verdadeiro conforto, Cristo pode dar, somente Ele. E a Bíblia comprova isso. Jesus vai dizer: Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. João 14, 27. Jesus hoje te oferece equilíbrio emocional. Jesus deseja que você tenha uma vida abundante, espiritualmente confortável. Então, abra seu coração para Jesus entrar. Comemore a Páscoa hoje com a sua família, mas comemore de uma forma que você tenha um conforto espiritual. E em terceiro lugar, a Páscoa de Jesus, a verdadeira Páscoa, ela traz um significado de revelação. Como vimos até aqui, há um equívoco associar a Páscoa a coelhos, a chocolate, porque a Bíblia ensina que a verdadeira Páscoa traz libertação de um povo, a passagem para uma nova realidade. E hoje Jesus apresenta nossa fonte de libertação, um caminho para a vida. É um erro achar que pelo simples fato de estar preso, não estar preso a nenhum vício, de não usar drogas, de nunca ter roubado, de cumprir as responsabilidades como profissionais, como pais, como cidadãos, estamos salvos. Há um verdadeiro engano, porque a Páscoa nos traz essa revelação, que precisamos ter Jesus em nosso coração. Precisamos dar lugar a Ele. O texto que eu li vai dizer: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, convide Jesus para ser seu Salvador. Você está se sentindo preso, com a vida espiritual vazia, precisando entender a vontade de Deus? Deixe Jesus te libertar, como ele fez com aquele povo do Egito. Diante desse exposto bíblico, talvez você ainda fique se perguntando: onde entra ovo de chocolate, coelho de Páscoa? O que isso tem a ver com a Páscoa? Existem várias versões
E eu convido você, inclusive, a fazer essa pesquisa na internet, que hoje nos dá um caminho muito vasto de conhecimento das coisas. Os chineses, no ano de 772, ofereciam ovos em sinal de festividade. Para alguns, também essa tradição chegou ao Ocidente vinda do Egito. Para outros, veio através de povos germânicos da região do Báltico, na Idade Média. Os europeus adotaram o costume chinês de enfeitar ovos que eram cozidos e coloridos e dava de presente aos amigos na festa da primavera, como lembrança de contínua renovação da vida. Colorir os ovos se tornou até uma requintada arte. Eram cozidos com tinta vegetais até endurecer. No século XVIII, a Igreja Católica Romana adotou oficialmente o ovo como símbolo da ressurreição de Cristo, santificando-se dessa maneira em uso originalmente pagão, e pilhas de ovos coloridos passaram a ser benzidos e distribuídos aos fiéis, desde a civilização antiga. O ovo simboliza o início da vida, a criação e o nascimento. Portanto, se a Páscoa é a ressurreição, ou seja, o renascimento de Jesus Cristo e também o princípio de uma nova vida e a redenção da humanidade, daí escolhe o ovo como símbolo. E o coelho, onde entra nessa história? Bem, o coelho é tido como símbolo da fecundidade e apareceu por volta do ano de 1215 na França, derivando-se dos mistérios babilônicos de uma mistura de mitologia pagã com a simbologia cristã paganizada. Essa tradição foi trazida à América por imigrantes alemãos em meados de 1700. Conta-se que a história é que os coelhinhos visitavam as crianças escondendo os ovos coloridos que teriam de encontrar na manhã da Páscoa. Uma outra história conta que uma pobre mulher coloriu alguns ovos e os escondeu em um ninho para dá-los a seus filhos como presente de Páscoa. Quando as crianças descobriram o ninho, um grande coelho passou correndo. Espalhou-se então a história que o coelho é que trouxe os ovos. Mas o certo mesmo é que a origem do coelho na Páscoa está ligada à sua fertilidade. E muitas outras histórias chegam sobre isso. Mas eu quero concluir essa mensagem dizendo que eu não estou aqui falando para você, meu querido ouvinte. Não estou aqui para condenar quem gosta de dar, de receber chocolate, ovo de Páscoa nessa data. Como eu já disse anteriormente, até porque eu também gosto, também aprecio chocolate. E se você quiser me dar um ovo de Páscoa, eu aceito. Brincadeiras, tá? Mas o objetivo dessa mensagem, da palavra de Deus, não minha, do conhecimento de Deus, não meu, é mostrar que o verdadeiro sentido da Páscoa traz libertação, conforto espiritual, revelação do povo do Egito que vivia no cativeiro. E que nós também devemos lembrar dessa data olhando o que Deus fez com aquele povo e o que ele pode fazer em sua vida, que é libertá-lo da escravidão do pecado, assim como fez com aquele povo que foi liberto. Deus quer libertá-lo também, mas você precisa dar lugar em seu coração. E aí eu pergunto, como você tem comemorado a Páscoa? Você tem testemunhado a libertação que Deus já fez na sua vida? Porque não adianta apenas eu falar, eu preciso viver. Tanto é que o texto lá, lido de Deuteronômio, fala: celebrem e também testemunhem. Esse fato ficou para nós como ensinamento, para também testemunharmos. Então, aproveite essa data, sim. Deseja Feliz Páscoa, mas ensine para os seus amigos, para os seus filhos, para a sua família nessa data
a entender, a compreender o sentido da verdadeira Páscoa. Não é ovo de chocolate, não é coelho. A verdadeira Páscoa é Jesus, que morreu em meu lugar, no seu lugar, mas que ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Então, hoje, celebre a Páscoa, comemore a Páscoa, mas lembre-se de Jesus, o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. Que Deus te abençoe e que esta mensagem possa ter falado ao seu coração e que você possa ter o interesse de pesquisar, de se aprofundar na Bíblia, na Palavra de Deus, lá em Deuteronômio 16, de 1 a 2, lá em Êxodo 12, de 1 a 13, e outros textos que falem da Páscoa de Jesus, para compreendê-la e para começar a praticar em sua vida. Que Deus abençoe. Obrigado pela sua participação neste canal. E divulgue este canal. Compartilhe com seus amigos. Incentive eles a se inscrever também neste canal. Porque o nosso objetivo, o nosso propósito, todos os domingos, através de uma mensagem bíblica, é que este canal seja divulgado para abençoar outras vidas. Um bom domingo de Páscoa para você e sua família.